Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Adna. Tenho 21 anos, moro em Setúbal do Sul, uma cidadezinha perto do litoral, e estudo produção cultural na Faculdade Técnica da região. Não sou do tipo que gosta de palco, gosto de bastidores, de fazer as coisas acontecerem em silêncio. Sempre fui assim. Quando surgiu a chance de coordenar minha primeira mostra artística, agarrei como quem agarra a última oportunidade da vida. A exposição se chamaria Luz Interna, com obras de jovens artistas locais. Tudo aconteceria no velho estúdio do Centro Cultural São Domingos, um lugar cheio de alma, madeira gasta e cheiro de história. Mas também, cheio de problemas elétricos e móveis caindo aos pedaços. Na véspera da abertura, decidi ficar até mais tarde para revisar tudo. Os outros estudantes já tinham ido embora, inclusive meu orientador, que só disse não encosta no quadro de força e sumiu. Eu fiquei ali, sozinha, com as luzes fluorescentes tremeluzindo e minha ansiedade galopando no peito. Revisei etiquetas, retoquei molduras, organizei cadeiras. À medida que a noite caía, o estúdio ia se enchendo de silêncio. Um silêncio que ecoava. Mas estava tudo sob controle. Até que não estava mais. Ploc! As luzes se apagaram. Fiquei completamente imóvel por um segundo. Olhei em volta, sem conseguir enxergar nada. Nem mesmo meu próprio reflexo na vitrine. Por instinto, peguei o celular. Mas, claro, 5% de bateria e nenhuma lanterna funcionando. Antes que eu pudesse entrar em pânico, ouvi passos. Não passos leves, firmes, pesados, compassados. Meu coração disparou. Será que alguém ficou preso no prédio? Então uma luz cortou a escuridão. Fiquei ofuscada por um momento, até enxergar melhor. Um homem se aproximava com uma lanterna gigante. Devia ter uns 45 centímetros de comprimento. Era daquelas antigas, de metal pesado, que parecem feitas para durar a vida inteira. A luz iluminava o rosto dele aos poucos. Cabelos grisalhos, barba bem aparada, olhos calmos, mas muito atentos. Ele vestia o uniforme azul escuro da segurança com mangas dobradas até os cotovelos. E o jeito como andava passava uma firmeza quase reconfortante. Tá tudo certo por aqui? Ele perguntou, parando a uns 2 metros de mim. Eu, acho que sim, respondi, tentando soar mais calma do que realmente estava. A luz apagou de repente. Ele assentiu com a cabeça, como se já esperasse por isso. Esse prédio é velho. Vive dando esses sustos. Eu sou Álvaro, segurança noturno. Já vi você por aqui. Adna, disse, um pouco sem graça. Eu fiquei para terminar umas coisas da exposição. Sem dizer muito, ele foi até o painel de força e abriu com naturalidade. A lanterna gigante ficou apoiada entre o ombro e a bochecha, iluminando os fios como se ele soubesse cada centímetro daquele lugar. Enquanto ele mexia nos disjuntores, resolvi arrumar minhas coisas, e sem querer, me encostei na ponta da mesa de apoio. Crack! O tampo da mesa se soltou com um estalo alto e caiu no chão. A estrutura toda rangeu. Eu congelei, sentindo meu rosto queimar. Ah, não, justo essa mesa, murmurei, agachando para ver o estrago. Calma. Calma. Nada que a gente não conserte, disse Álvaro, abaixando-se ao meu lado. Ele olhou para o estrago com a tranquilidade de quem já viu coisa pior. Eu tenho umas ferramentas ali no depósito. Já volto. Minutos depois, ele voltou com uma maleta de ferro, pesada, que parecia ter saído de um filme antigo. Quando abriu, revelou uma série de instrumentos grandes, antigos, enferrujados em alguns pontos, mas sólidos. Escolheu um deles, uma chave inglesa enorme, grossa, com mais de 30 centímetros de comprimento. Essa aqui resolve, falou, como quem sabe exatamente o que faz. Fiquei só observando enquanto ele começava a ajustar a estrutura da mesa. Os braços dele se moviam com firmeza,
e o som do metal raspando a madeira velha misturava-se ao som baixo do rádio portátil que ele tinha deixado ligado no canto, tocando samba antigo. Eu, ali no chão, observava em silêncio. E percebi, com um nó na garganta, que não me sentia mais sozinha. Que naquele estúdio escuro, com um homem de 55 anos consertando uma mesa velha com um instrumento enorme e bruto, alguma coisa estranha, suave e inesperada tinha começado a acontecer dentro de mim. Depois que a luz voltou, eu podia ter ido embora. Já era tarde, o último comboio para minha casa tinha passado, e meu corpo inteiro pedia descanso. Mas, não fui. Senhor Álvaro ainda estava terminando de ajustar os parafusos do tampo da mesa, e eu só conseguia observar cada gesto. Havia algo naquele momento que eu não queria apressar. Você costuma trabalhar sempre até tão tarde assim? Ele perguntou, sem tirar os olhos da madeira. Só quando é importante. E essa exposição é tudo para mim. Ele assentiu, como quem compreendia muito mais do que demonstrava. Lembro da primeira vez que fiquei aqui até tarde, sozinho nesse mesmo estúdio. Ele disse, com um sorriso leve. Foi em 1992. Ainda usávamos lâmpadas incandescentes. Elas piscavam como vagalumes. Soltei uma risada discreta. Acho que prefiro os LEDs piscando do que vagalumes de verdade. Ele me olhou de relance, e percebi um brilho nos olhos dele. Não era só luz refletida do farolete. Era um tipo de curiosidade silenciosa, contida. Você fala com as mãos, comentou. O quê? Suas mãos se movem muito quando você fala. Elas desenham o que sua boca não diz. Fiquei vermelha. Não sabia onde enfiar minhas mãos naquele momento. Ele voltou a ferramenta e terminou o último ajuste. Com um estalo seco, a mesa voltou a ficar firme. Eu testei com cuidado. Perfeita. Melhor do que estava. Não existe móvel velho. Só estrutura mal cuidada, respondeu, limpando as mãos em um pano que tirou do bolso. Ficamos alguns segundos em silêncio. O rádio tocava uma canção que eu conhecia vagamente. Alguma coisa de Cartola. O mundo é um moinho. Você sempre quis ser segurança? Perguntei. Ele deu um leve sorriso, como quem esperava essa pergunta há anos. Não. Eu queria ser marceneiro. Como meu pai. Mas a vida me empurrou para cá. E aqui fiquei. Cuidando do que é dos outros. Protegendo o silêncio. Cuidando de memórias que não são minhas. Suas palavras me tocaram de um jeito estranho. Eu, com meus sonhos nas mãos, tentando criar algo novo. E ele, com suas ferramentas velhas, protegendo tudo que já passou. Talvez por isso aquela noite estivesse acontecendo. Como se o presente e o passado tivessem decidido conversar, através de nós dois. Acho que o Senhor tem mais a ver com arte do que imagina, murmurei. Ele riu, mas não respondeu. Em vez disso, olhou para o teto, para os fios ainda expostos. Esse prédio ainda vai te dar dor de cabeça. Mas vale a pena. Tem alma. De repente, um estalo seco soou da parede do fundo. Um barulho de madeira cedendo. Olhamos juntos. Nada demais, aparentemente, mas ele se levantou com um gesto instintivo. Fica aqui. Vou verificar. Espera. Posso ir com você. Já estou envolvida nessa aventura mesmo, disse, antes que meu bom senso tivesse tempo de me impedir. Caminhamos juntos até o fundo do estúdio, onde a parede antiga havia cedido um pouco com a umidade. Nada perigoso, mas assustador no escuro. Ele iluminava com farolete, e a luz revelava detalhes do estuque velho, das marcas do tempo, como cicatrizes que o prédio carregava com dignidade. Tem medo de ficar no escuro? Ele perguntou, de repente. Demorei para responder. Depende, se eu estiver sozinha, sim. E agora? Agora não. Ele não disse nada, mas ficou mais perto. Não de um jeito estranho, mas de um jeito presente. Sentir aquela presença ali,
naquele silêncio com cheiro de madeira molhada e tinta fresca, fez alguma coisa estremecer dentro de mim. Não era sobre romance. Não ainda. Era sobre segurança. Sobre ver alguém reparar o que eu nem sabia que estava quebrado. Voltei a olhar para a mesa consertada. Acha que ela aguenta até domingo? Aguenta. Mas você precisa descansar um pouco antes disso. Sim, eu sei. Mas não sei como desligar. Confessei, sem pensar muito. Ele se aproximou da porta do estúdio e encostou a lanterna no ombro outra vez. Quer que eu te leve até a sala dos fundos? Tem um sofá antigo lá. Não é cama, mas já ajudou muita gente a recomeçar. Assenti, quase aliviada. E foi ali, enquanto caminhávamos juntos pelo corredor escuro com o farolete iluminando nossos passos, que eu comecei a entender. O que tinha acontecido naquela noite não era só um problema elétrico. Era uma espécie de faísca. Silenciosa, mas impossível de ignorar. A sala dos fundos do Centro Cultural era diferente de todo o resto do prédio. Menor, abafada, cheia de caixas e panos esquecidos, mas ainda assim, estranhamente acolhedora. O sofá antigo estava ali, no canto, com marcas de uso e um cobertor xadrez dobrado por cima. Não é confortável, mas é melhor do que chão frio, disse Álvaro, iluminando o espaço com sua lanterna gigante. Já dormi aqui mais vezes do que consigo contar. Dormiu aqui? Perguntei, enquanto me sentava devagar. Quando a vida lá fora ficava barulhenta demais, esse era meu abrigo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A ideia de alguém encontrar paz num lugar tão esquecido me tocou. Engraçado, murmurei. Eu vim pra cá para montar uma exposição sobre luz. E acabei descobrindo coisas no escuro. Ele me olhou com aquele jeito calmo que já estava começando a me acalmar por dentro. Às vezes, é só no escuro que a gente vê o que realmente importa. Sentei no sofá, puxando o cobertor até a cintura. Estava frio, mas não desconfortável. Ele se abaixou perto de uma das caixas, procurou algo e tirou de lá um pequeno rádio antigo, movido a pilhas. Esse aqui é meu segredo para aguentar as madrugadas, disse, ligando o aparelho. Começou a tocar um chorinho suave. Sons que pareciam antigos, mas vivos. Eu encostei a cabeça no encosto do sofá e fechei os olhos por um instante. Tudo que eu escutava era música e o leve som da respiração de Álvaro ao meu lado. Quando era criança, comecei a dizer, sem saber exatamente por quê, eu achava que adultos sabiam o que estavam fazendo. Mas agora, sendo acho que só estamos improvisando o tempo todo. Ele soltou uma risada baixa. Isso não muda com os anos, viu? Só muda o tipo de coisa que a gente finge entender. Abri os olhos e olhei para ele. Estava sentado no chão, com as costas encostadas na estante de madeira, a lanterna apoiada ao lado, iluminando o teto. Seus olhos estavam perdidos por um momento, como se buscassem algo lá no passado. Posso te contar um segredo? Ele perguntou, sem virar o rosto. Pode. Às vezes eu me sinto mais à vontade aqui com caixas e ferramentas do que com pessoas. Aqui ninguém exige que eu seja mais do que sou. Aquela frase ficou ecoando em mim. Eu também sempre fui assim. Sempre me senti diferente das outras pessoas da minha idade, menos interessada em festas e mais em detalhes, nos silêncios, nos porquês escondidos. Acho que é por isso que a gente se encontrou hoje, respondi. Ele finalmente me olhou. E foi um daqueles olhares longos. Sem palavras, mas cheio de coisas que não sabíamos como nomear. Eu senti um calor estranho no peito. Não era vergonha, nem medo. Era reconhecimento. Ficamos ali, em silêncio, por muito tempo. A música continuava tocando. Uma garoa fina começou a cair lá fora, batendo suavemente nas janelas altas do Centro Cultural. Álvaro, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca seguiu o que realmente queria? Ele demorou para responder. Porque, na época,
Parecia errado escolher algo só porque me fazia feliz. A gente aprende que precisa escolher o que é seguro. E vai empurrando os sonhos para depois. Mas depois nunca vem. Engoli seco. Eu não quero ser assim. Ele sorriu. Mas era um sorriso triste. Aquele tipo de sorriso que carrega arrependimentos e também alívio, por ter finalmente dito aquilo em voz alta. Então não seja, Adna. Deitei no sofá de lado, sem coragem de dizer mais nada. A presença dele ali me dava uma paz que eu não sentia há muito tempo. Eu não sabia que tipo de laço estava nascendo entre nós. Mas era real. Era suave e, ao mesmo tempo, profundo. Quando achei que ele já tivesse adormecido, escutei sua voz, baixinha. Vou ficar aqui na porta, só para garantir que você descanse tranquila. Obrigada, sussurrei. Fechei os olhos, ouvindo o rádio, sentindo o cobertor, ouvindo o barulho da chuva. E sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava fingir ser forte. Naquela noite, dentro de uma sala esquecida, com um homem que eu mal conhecia, mas que já parecia me entender melhor que muita gente, eu dormi em paz. Mas, naquela mesma madrugada, algo aconteceria. Algo que mudaria completamente o rumo da nossa conexão. Algo que eu jamais teria imaginado. Acordei com a luz fraca da manhã filtrando pelas frestas da janela da sala dos fundos. O rádio tinha parado de tocar, mas o silêncio ainda estava lá. Um silêncio bom, denso, que parecia me abraçar. Levantei devagar. Meu corpo doía um pouco do sofá desconfortável, mas meu coração estava calmo. Talvez pela primeira vez em semanas. Olhei ao redor. Álvaro não estava ali. Fui até a porta e a abri devagar, ainda segurando o cobertor nas costas como uma capa improvisada. Do lado de fora, o corredor parecia maior, mais vazio. Álvaro! Chamei. Nenhuma resposta. Passei pelo estúdio principal, onde a mesa consertada ainda estava firme no centro da sala. As luzes estavam acesas, mas nenhuma movimentação. Andei mais um pouco, agora mais preocupada do que curiosa. Foi então que escutei um barulho metálico vindo da entrada lateral. Corri até lá, e o encontrei. Estava sentado num dos degraus, com uma das mãos segurando uma peça solta do portão. Ao lado dele, uma caixa de ferramentas aberta. Achei que tinha desaparecido, disse, tentando esconder meu alívio. O portão estava fazendo um barulho estranho. Achei melhor verificar antes de você sair. Você sempre acorda tão cedo? Ou não dorme? Sentei ao lado dele, observando os dedos calejados manipulando parafusos e porcas. Mesmo com as rugas, os movimentos dele eram firmes, precisos, quase artísticos. Álvaro, ontem à noite, quando falamos sobre sonhos, fiquei pensando que talvez meu sonho só seja real aqui, com gente como você ajudando. Ele parou por um segundo. Respirou fundo. Você já é mais corajosa do que eu fui com sua idade. Só de estar aqui, tentando, lutando pela sua arte, você já está vivendo o que muitos não têm coragem nem de imaginar. Sorrimos um para o outro. Um sorriso mais longo desta vez. Mas o momento foi interrompido por uma batida forte na porta principal. 3 pancadas rápidas. Olhamos um para o outro. Você está esperando alguém? Ele perguntou. Não, ninguém sabe que eu dormi aqui. Ele se levantou de imediato, pegou sua lanterna. A mesma de sempre, comprida, robusta, com 45 centímetros de presença silenciosa, e caminhou em direção à porta. Eu fui atrás. Ao abrir, vimos 2 homens uniformizados com crachás da prefeitura. Um deles segurava uma prancheta. Bom dia. Viemos fazer uma vistoria surpresa no prédio. Questões de segurança e adequação elétrica. É rotina, disse o mais jovem. Álvaro deu um passo à frente, mantendo o tom calmo. Posso saber quem autorizou essa inspeção? Diretoria Geral. Recebemos denúncia anônima sobre risco estrutural.
Meu coração gelou. Risco? Perguntei. Mas ontem mesmo testamos tudo. Está tudo funcionando. Os homens entraram, olhando ao redor com olhos clínicos. Um deles tocou na mesa que Álvaro tinha consertado. Essa mesa está instável. Não está, respondi, quase instintivamente. Foi reparada ontem à noite. Eles se entreolharam. Um deles fez anotações. Depois começaram a andar em direção ao quadro de energia. Álvaro me puxou de leve pelo braço e sussurrou. Isso está estranho. Muito estranho. Ninguém sabia que você ia passar a noite aqui. Você acha que alguém fez isso de propósito? Ele assentiu. Os olhos firmes, duros, como se estivessem tentando se manter no controle. Talvez alguém não queira que essa exposição aconteça. Engoli seco. Aquilo não era só um contratempo técnico. Era um ataque. Mas de quem? E por quê? De repente, escutamos um estalo alto vindo da caixa de desjuntores. Um dos fiscais gritou. Curto-circuito. Corremos até lá. O cheiro de queimado invadiu o corredor. A luz oscilou e, por um instante, tudo ficou escuro de novo. Álvaro, sem pensar, pegou a lanterna e apontou para os fios. A fiação foi cortada, disse em voz alta. Isso aqui foi sabotagem. Os fiscais se entreolharam, agora visivelmente tensos. Vamos ter que interditar o prédio até segunda ordem. Por segurança. Mas minha exposição! Exclamei, com a voz embargada. Álvaro me segurou pelo ombro. Vamos resolver isso. Mas agora, você precisa sair daqui. Eles vão fechar tudo. Fui obrigada a recolher minhas coisas em minutos. Desmontei o que pude. Levei os desenhos, o laptop, os painéis leves. Mas a mesa ficou. As luzes também. Quando saí pela porta, me virei para trás e vi Álvaro parado ali, com a lanterna nas mãos, como um guardião de algo que ainda não estava pronto para morrer. Não consegui dizer nada. Só acenei com a cabeça. Ele retribuiu o gesto. Com firmeza. Mas antes que eu me afastasse, ele disse: Adna, vou descobrir quem fez isso. E você vai voltar aqui. Isso não é o fim. Naquele momento, eu quis acreditar. Mas no fundo, algo me dizia que o que aconteceu ali dentro era só o começo de algo muito maior. Nos dias seguintes, caminhei como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A exposição que eu vinha planejando há meses foi suspensa oficialmente. A diretoria alegou falhas técnicas sérias e riscos à integridade do espaço. Mas eu sabia a verdade. E Álvaro também. Ainda assim, o silêncio era esmagador. Os e-mails que mandei foram ignorados. Minhas ligações não retornadas. As portas do centro cultural estavam trancadas para mim. O que doeu mais não foi o cancelamento, mas a ausência dele. Álvaro! Desde o dia da vistoria, não consegui mais falar com ele. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Sumiu como se fosse parte da escuridão daquele prédio. Foram 5 dias de espera angustiante. Até que, numa manhã de céu carregado, recebi uma carta manuscrita, sem remetente, colocada por debaixo da porta do meu apartamento. Asterisco Adna. Se você estiver lendo isso, é porque confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. Há algo que você precisa saber. O problema na fiação foi causado de propósito, como você suspeitou. Mas não foi um acidente isolado. O Centro Cultural está sendo alvo de um plano para vendê-lo. A exposição foi o pretexto perfeito para fecharem as portas sob a desculpa de risco estrutural. Não posso explicar tudo por aqui. Me encontre na entrada antiga do Teatro Municipal. 22 horas. Só venha se realmente quiser saber a verdade. Álvaro asterisco. Meus dedos tremiam. A raiva, a tristeza e a vontade de fazer justiça se misturavam num nó no peito. Olhei o relógio. Eram 19 horas. 3 horas depois,
Desci as escadas do meu prédio, sozinha, com a carta dobrada no bolso. Chovia. Claro que chovia. Era como se o universo conspirasse para dar mais peso à cena. A entrada antiga do teatro estava meio encoberta por tapumes e muros mal cuidados. Mas ele estava lá, de pé, debaixo da marquise. Encharcado. Com a lanterna nas mãos, aquela mesma lanterna longa, que parecia carregar mais história do que luz. Achei que você não viria, disse ele, com um sorriso cansado. Eu precisava vir, respondi. Mas você sumiu. Por quê? Porque estavam me vigiando. Soube que tentaram acessar meus arquivos na segurança do Centro Cultural. Precisei desaparecer por uns dias. Mas continuei investigando. Nos sentamos nos degraus da entrada. Ele tirou de uma sacola um envelope cheio de papéis plastificados. Aqui estão cópias de contratos, mensagens internas e uma planta adulterada do prédio. Eles querem transformar o centro em estacionamento para um shopping que vai ser construído na esquina. Mas, e a prefeitura? Parte dela está envolvida. Mas ainda há quem queira justiça. Só que precisamos de prova pública. E é aí que você entra. Você e sua arte. Ele abriu o envelope e puxou uma folha em branco. Faça uma nova exposição. Mas agora, digital. Um documentário, um vídeo, algo que conte a história do centro, das pessoas que passam por lá, da importância do espaço. E insira tudo isso aqui como parte do enredo. Deixe o público saber. Minha cabeça girava. Você quer que eu denuncie, com arte? Quem mais conseguiria? Silêncio. Eu olhei para ele. Para aquele homem que, no começo, era apenas o segurança noturno, com fala calma e uma lanterna exageradamente grande. E que agora, ali na minha frente, parecia carregar um universo inteiro de coragem e silêncio acumulado. Vamos fazer isso juntos. Falei. Pensei que fosse dizer isso. No dia seguinte, voltei ao prédio. Como visitante. Gravei imagens da fachada, entrevistei ex-funcionários, coletei depoimentos de artistas e educadores que haviam passado por ali. E, com a ajuda de Álvaro, sempre discreto, sempre por perto, montamos o vídeo. Foram 2 semanas de produção intensa. Coloquei minha alma em cada cena, cada trilha, cada pausa. No final, dei um nome simples. Luz que não se apaga. Subimos no YouTube sem grandes expectativas. Mas em 2 dias, o vídeo bateu 50.000 visualizações. Em 4, foi pauta de um programa de TV local. A comoção cresceu. A denúncia ganhou corpo. E então, finalmente, o inesperado aconteceu. A prefeitura anunciou uma reavaliação da venda do prédio e a criação de uma comissão para investigar os contratos. Chorei quando li a notícia. Na semana seguinte, fui chamada para uma reunião com representantes da nova diretoria do centro. Eles queriam reabrir o espaço e pediram minha ajuda para coordenar um novo ciclo cultural jovem. E eu aceitei. No fim do encontro, voltei sozinha ao salão principal. O mesmo salão. A mesma mesa. E ele estava lá, encostado na parede, com um café na mão e um brilho nos olhos. Soube que agora temos uma coordenadora nova, disse, com aquele sorriso calmo. E ouvi dizer que temos o segurança mais teimoso da história. Nos sentamos à mesa. A mesma que ele consertou com seu instrumento bruto. A lanterna estava apoiada ao lado. Posso te contar um segredo? Perguntei, rindo. Sempre. Quando tudo isso começou, eu só queria montar uma exposição de luzes. E agora? Agora. Acho que virei parte da história. Ele assentiu. Ficamos ali, olhando para o teto do salão que voltaria a brilhar. Mas, por um breve instante, Álvaro desviou o olhar. Como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. E antes que eu perguntasse, ele disse apenas: Adna, tem mais uma coisa que você precisa descobrir. Mas não hoje. Eu fiquei em silêncio.
sentindo o peso e a promessa do que ainda viria. E soube, com absoluta certeza, que nossa história ainda não tinha terminado. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.